Muitas de vocês provavelmente já ouviram a rima que descreve o destino das esposas de Henrique VIII. Divorciada, decapitada, morreu. Divorciada, decapitada, sobreviveu. Mas o que aconteceu com elas depois da morte? Onde essas 6 infelizes rainhas finalmente encontraram seus lugares de descanso? Quais 2 rainhas se tornaram vizinhas até mesmo na morte? Qual esposa Henrique VIII escolheu para ser enterrado ao lado? E de quem os restos mortais sofreram um destino verdadeiramente horrível? No vídeo de hoje, vou contar sobre os 6 túmulos das 6 esposas de Henrique VIII. Em 7 de janeiro de 1536, aos 50 anos, Catarina de Aragão morreu. A leal e dedicada primeira esposa e rainha de Henrique VIII. Rejeitada por ele após quase 24 anos de casamento. Durante a autópsia, quando seu coração foi examinado, descobriu-se que ele estava completamente preto, apesar de todos os outros órgãos parecerem saudáveis. Por causa disso, pesquisadores modernos acreditam que a causa de sua morte pode ter sido câncer. Mas o amigo próximo da rainha e embaixador imperial Eustace Chapuis escreveu em suas cartas que Catarina havia sido envenenada. Embora, pessoalmente, eu goste da ideia romântica e trágica de que essa mulher morreu de coração partido. Afinal, é dolorosamente simbólico que a doença tenha atingido justamente o órgão que seu ex-marido havia pisoteado tantas vezes. Os últimos 5 anos da vida de Catarina foram verdadeiramente humilhantes, considerando tudo o que ela havia suportado. A anulação de seu casamento, a impossibilidade de ver sua filha e seu exílio da corte. E, infelizmente, o funeral de Catarina foi tão humilhante quanto seus últimos anos. Apesar de Henrique ter destinado dinheiro para o funeral e, externamente, tudo parecer respeitável, Catarina não recebeu a honra que merecia após a morte. Ela foi enterrada não como rainha da Inglaterra, mas como princesa viúva de Gales, a viúva de Arthur, irmão de Henrique. Para seu enterro, Henrique escolheu a Catedral de Peterborough, em vez da Abadia de Westminster, onde estavam enterrados seus pais e sua avó. Henrique não compareceu ao funeral e até proibiu sua filha, a futura Rainha Maria I da Inglaterra, de comparecer. Henrique transformou a despedida final de sua ex-esposa em um ato de propaganda. Durante o sermão, o bispo declarou que, no momento de sua morte, Catarina havia confessado que não era rainha da Inglaterra. Mas quem conhece a história de Catarina sabe que ela jamais teria dito algo assim. Ela acreditava profundamente em seu casamento e em seu direito à coroa. Séculos depois, Maria de Teck visitou o local de sepultamento de Catarina e ficou chocada com a simplicidade do túmulo de uma antiga rainha da Inglaterra. Ela ordenou que símbolos reais fossem colocados acima da tumba e que fosse escrito: Catarina, Rainha da Inglaterra. Em 1986, uma placa foi adicionada com as palavras: uma rainha muito respeitada pelo povo inglês por sua lealdade, piedade, coragem e compaixão. Ana Bolena sobreviveu à sua predecessora por apenas 4 meses e 12 dias. Acusada falsamente de traição e incesto, foi executada em 19 de maio de 1536, na Torre de Londres. Há uma amarga ironia em sua história. 3 anos antes, naquele mesmo lugar, ela se preparava para sua coroação como rainha da Inglaterra. Henrique concedeu a ela um último desejo, um carrasco francês habilidoso e a execução por espada em vez de machado. No entanto, ninguém havia preparado sequer um caixão. Seu corpo ficou no cadafalso enquanto tentavam decidir o que fazer com ele. Suas damas de companhia envolveram o corpo em um pano branco e colocaram seus restos mortais em uma antiga caixa de flechas encontrada na torre. Ela foi enterrada sem honras em uma sepultura compartilhada dentro da capela de São Pedro ad Víncula, dentro da Torre de Londres. 5 anos depois, outra esposa de Henrique VIII, Catarina Howard, também seria enterrada na mesma capela. Com o tempo, sob o altar da capela, passaram a repousar 3 mulheres que haviam sido rainhas da Inglaterra.
Em 1876, durante a restauração da capela no reinado da Rainha Vitória, os restauradores fizeram descobertas perturbadoras. Havia poucos caixões intactos. Os corpos estavam enterrados uns sobre os outros, quase como camadas de um bolo. O corpo presumido de Ana Bolena foi examinado e descrito como pertencente a uma mulher entre 25 e 30 anos, de constituição delicada e pescoço pequeno. Seus restos foram colocados em um caixão de chumbo e enterrados novamente. Entre todas as esposas de Henrique VIII, a única que recebeu um funeral real completo foi Jane Seymour. Ela morreu em 24 de outubro de 1537 de febre puerperal, apenas 12 dias após dar ao rei o filho que ele tanto desejava. Henrique considerava esse casamento o mais significativo e pediu para ser enterrado ao lado dela. Hoje, o local de sepultamento deles é marcado apenas por uma simples pedra preta. A esposa que realmente sobreviveu a todos foi Ana de Cleves. Ela viveu confortavelmente após o divórcio, mantendo boas relações com os filhos de Henrique. Quando morreu em 1557, recebeu um funeral digno financiado pela Rainha Maria I. Ela é a única das esposas de Henrique VIII enterrada na Abadia de Westminster. A última esposa foi Catarina Parr. Ela morreu cerca de 1 ano e 7 meses após a morte de Henrique, também por febre puerperal. Seu funeral foi simples e discreto no castelo de Sudeley. Em 1782, seu caixão foi encontrado por acaso por um homem chamado John Lucas. Ele abriu o túmulo e descobriu que o corpo estava surpreendentemente preservado. Curiosos passaram a abrir o caixão várias vezes, removendo relíquias como cabelos e dentes. Vândalos chegaram a mutilar os restos mortais e jogar ossos para fora da capela. Finalmente, em 1861, Catarina Parr foi enterrada novamente com dignidade, e um monumento de mármore foi erguido sobre sua tumba. As vidas e mortes das esposas de Henrique VIII foram cheias de drama e tragédia, muitas vezes causadas pelo mesmo homem que todas compartilharam como marido. Mas, no final, elas não foram esquecidas. Seus nomes e histórias ainda são lembrados hoje, e seus túmulos continuam sendo visitados com respeito. E assim termina a história das 6 mulheres que se tornaram rainhas ao lado de Henrique VIII. Algumas morreram com a coroa, outras perderam a cabeça, e outras sobreviveram para contar a própria história. Mas séculos depois, uma coisa ainda permanece. Seus nomes continuam vivos na história. Os túmulos dessas mulheres ainda podem ser visitados hoje, espalhados por igrejas e castelos da Inglaterra. E cada um deles guarda não apenas restos mortais, mas também segredos, tragédias e histórias que ainda fascinam o mundo. Agora eu quero saber de você. Qual dessas 6 rainhas teve, na sua opinião, o destino mais trágico? Catarina de Aragão? Ana Bolena? Jane Seymour? Ana de Cleves? Catarina Howard? Ou Catarina Parr? Escreva aqui nos comentários. Eu realmente quero saber a sua opinião. E se você gosta de histórias como essa, cheias de mistério, poder e reviravoltas da história real, já deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sino para não perder os próximos conteúdos. Porque aqui, a história nunca fica enterrada no passado. Ela sempre volta, para ser contada novamente. Nos vemos no próximo vídeo.